Agora, muitas mulheres sonham com a maternidade. Algumas levam anos tentando engravidar e precisam ser submetidas a tratamentos para conseguirem realizar o desejo de serem mamães, né, César? Ana, mas agora, durante essa pandemia do coronavírus, várias mulheres enfrentaram um momento e continuam enfrentando de muitas incertezas. Esse período é ainda mais acentuado. Algumas já decidiram adiar os planos e outras foram obrigadas a esperar um pouco mais. É o que você confere a partir de agora na reportagem da Elaine Cortes. Uma gestação dura 40 semanas, mas um filho pode ser gerado por anos. Ele nasce no mesmo instante que o desejo de ser mãe. O sonho da maternidade sempre foi um sonho presente na minha vida. Sempre quis ser mãe. Eu só não sabia que esse sonho ia ser tão demorado, tão tardio, né? Luísa, Theo, Maria ou Bento. O nome ainda não foi escolhido, mas o bebê já é chamado de sonho. E esse sonho só se fortaleceu porque há 2 anos eu perdi a minha mãe, que era a minha grande incentivadora também, né, de ser mãe, que me teve tardiamente, né? Juliana tem 42 anos, 17 de casamento. Há algum tempo eles perceberam na casa espaço para mais moradores. Me casei, trabalhei bastante, eu tinha uma rotina muito agitada, de muitas viagens, muitos treinamentos. Fiquei achando que isso podia acontecer depois, em qualquer outro momento, só que o tempo passou e chegou um momento que eu comecei a perceber que eu não estava engravidando naturalmente. O tratamento de uma endometriose que dificulta a gravidez começou faz 4 anos. A gente fez a fertilização, implantou os 2 melhores embriões. E aí eu achei que, né, com os exames tudo bem, tudo certinho, que ia funcionar. 15 dias depois, o teste veio negativo. Foi quando Juliana descobriu um desafio ainda maior. Nessa investigação, eu descobri um problema na tireoide, né? Então, esse problema eu fiquei tratando por 2 anos e um pouquinho. Quando eu voltei para o consultório fazendo mais exames, ela falou, olha, da tireoide tá tudo ok, mas a endometriose deu uma piorada boa. E aí, quer dizer, fiquei fazendo um tratamento com injeção por 3 meses. E quando terminou o tratamento da injeção, veio o coronavírus. Um conflito entre o relógio biológico e uma pandemia que pede para muitos planos serem adiados. Foi com este contraste que milhares de mulheres se depararam. A minha primeira sensação foi a de que sempre existe alguma coisa impedindo, né, que esse sonho seja realizado. Dos 5 embriões, 3 continuam congelados. Quando tudo for liberado, né, eu vou poder, enfim, escolher quantos eu vou implantar, né? Porque eles são de épocas diferentes, não dá para implantar os 3 juntos. Então tem que implantar 2 ou 1, né? Por sequência. As clínicas de reprodução humana interromperam os atendimentos por orientação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muitos médicos aconselharam que os tratamentos fossem suspensos diante de tantos riscos. É uma doença nova, nós ainda sabemos muito pouco sobre ela e estamos aprendendo diariamente. Então, a recomendação foi às pacientes que estavam querendo engravidar, nós orientamos que suspendessem temporariamente as tentativas até passar a pandemia e nós termos mais notícias de como funciona durante a gravidez. Já se sabe que o Brasil tem o maior número de grávidas mortas no mundo por complicações da Covid-19. Os principais registros de intercorrências se concentram no início e no fim da gestação. Entre elas, a maior chance de um aborto ou de um parto prematuro, já que a insuficiência respiratória da mãe infectada pelo novo coronavírus pode provocar uma hipóxia no bebê, quando falta oxigênio no organismo. Nós já tivemos alguns casos no mundo relatados de transmissão vertical, ou seja, o neném nasceu com Covid-19 porque pegou da mãe, via placenta. Nós achávamos que não, mas já tem 3, 4 casos descritos no mundo de que houve a transmissão vertical.
Mas esses não foram os únicos motivos que provocaram uma reação de algumas pacientes para interromperem o planejamento da maternidade antes mesmo de uma recomendação médica. Uma pesquisa com mais de 2.000 mulheres entre 18 e 49 anos revelou que mais da metade delas perderam o emprego ou tiveram alguém da família demitido. Em consequência, mais de 40% disseram ter mudado de ideia sobre quando ter filhos ou quantos filhos ter. Segundo a pesquisa, 1/3 das entrevistadas agora pretende engravidar mais tarde ou queria menos filhos por causa da pandemia. Essa nova realidade movimenta as clínicas de congelamento de óvulos. No caso de Tatiane, a decisão foi por cautela. Começamos o tratamento e tivemos que interromper por conta do Covid. Foi um momento de incerteza, a gente ficou preocupado se valeria a pena dar continuidade por conta de um vírus novo, que não se sabia ainda qual era o tratamento, o que podia ocorrer, se podia ou não passar para o bebê ou até para os óvulos que você acabou coletando. Então a gente deu uma pausa. A pandemia fez muitas mulheres atentarem para o histórico familiar e garantirem uma tentativa mais promissora de ser mãe num futuro próximo. Eu tive meu primeiro filho aos 24 anos, foi de forma natural. E hoje, por conta da minha mãe ter uma menopausa precoce, eu resolvi me prevenir e congelar meus óvulos para que eu não tenha problema quando a gente for ter o segundo filho. As clínicas de reprodução humana reabrem aos poucos, com critérios rígidos para a retomada dos procedimentos. Começamos a atender as pacientes com idade mais avançada, as pacientes que têm baixa reserva ovariana e que têm poucos embriões. Essas pacientes têm um risco de esperar 2, 3 meses acabar a pandemia, mesmo porque nós ainda não temos certeza de quando isso vai ocorrer. Os agendamentos são espaçados e os casais testados antes da consulta. A idade de Tatiane permite esperar um pouco mais. E embora a Juliana também esteja livre da doença e numa faixa etária desafiadora, ela ainda não se encaixa no perfil que está sendo priorizado neste primeiro momento. A literatura médica mostra que aos 30 anos as chances de uma mulher engravidar são de 20%. Aos 42 anos essas probabilidades diminuem para 2%. Se há algum problema de saúde como impeditivo, a gravidez fica mais difícil ainda. Mas a medicina não é uma ciência exata e surpresas acontecem no meio do caminho. Aconteceu com a Dani. Após muita investigação, em janeiro desse ano, eu recebi o diagnóstico de endometriose profunda, o que agravava muito o meu caso, porque por conta de todo o meu histórico, então as chances da gente engravidar naturalmente eram muito pequenas. Não era impossível, mas eram muito pequenas. Foi justamente quando ela entendeu que esperar e confiar eram as únicas opções que a natureza se encarregou de fazer o resto. Essa loucura toda que a gente está vivendo, tudo fechado, as clínicas de reprodução humana proibidas de realizar os procedimentos e a gente foi obrigado a postergar, os planos. E aí, com o milagre da vida, da natureza, em maio eu descobri que eu estava grávida. Depois de 2 anos de tentativa, depois de ter recebido vários diagnósticos, inclusive de que eu não engravidaria naturalmente de maneira nenhuma, que a chance era 0. Estamos nós aqui, grávidos de 3 meses e meio. Histórias assim, por incrível que pareça, não são tão raras. Os médicos explicam que o nosso corpo e a nossa mente formam um sistema único. E as emoções contribuem muito para as nossas respostas biológicas. Quando nós estamos estressados, nervosos, ansiosos, a gente respira mais rápido. E o nosso cérebro e o nosso corpo percebem isso e eles entram em modo de proteção e sobrevivência, priorizando as funções que são mais importantes para ele naquele momento. E com isso, a função reprodutiva pode sim ficar um pouco de lado. É muito importante que a mulher e o casal estejam equilibrados do ponto de vista emocional.
Então, sonhar é sim a etapa que antecede tudo. É por isso que cada vez que a Juliana abre essa porta, imagina que logo mais o cômodo vai virar um quarto de bebê. Afinal, o filho, a filha ou os filhos já nasceram no coração. Quando a pandemia acabar, muitos planos recomeçam. Eu acredito que vai dar tudo certo, né? Estamos fazendo a nossa parte, confiando que o melhor vai acontecer.